que realmente ele teve um desapego das coisas materiais. Que isso significa? Ele teve que deixar a casa, deixar, né? Então, até a gente podia colocar aqui no 2 o desapego a tudo, né? Porque ele teve que desapegar da família, ele teve que desapegar das coisas materiais, naquela confusão lá com o Ló. E então, tudo isso mostra que ele se apegou a Deus e se desapegou às coisas deste mundo. E o terceiro ponto foi que a convicção nas promessas divinas, usando o exemplo de Isaac, que ela mesmo citou, né? Então, achei que ficou muito legal. Ah, parabéns, viu? Que essa, dos outros também ficaram legais. E eu fico contente, né, que você fez. Eu acho que nós estamos começando a entender, né, as coisas. Vamos pegar uma outra pessoa aqui agora, tá? Vamos pegar a Rebeca. Rebeca, tudo bem? Tudo bem, pastor. Como é que ficou a sua, Rebeca? A minha, pastor, eu mandei para o senhor ontem. Certo. Deixa eu ver se eu acho aqui, Rebeca. Você mandou ontem? Então, como é que vai Isso, pastor, ficar? mandei pelo WhatsApp. Isso, Estou tentando achar aqui, viu, Rebeca? É que é tanta coisa que vem nesse meu WhatsApp. Calma lá. Rebeca Nova Fátima, né? Tá bom. Isso mesmo. Ontem algumas de vocês mandaram, né? Boa noite, a sua afirmação é boa. Ela tem um verbo. Veja só, é muito importante ter um verbo na afirmação, né? Não existe afirmação sem verbo, né? Você está afirmando que só existe salvação em Jesus. Foi o que ela fez um trabalho muito bom também, né? E aí, então, a gente dividiu da seguinte forma, né? Vamos usar os versículos que você forneceu para provar. Por exemplo, ela tinha alguns versículos ali, né? A humanidade está perdida. Esse foi o primeiro ponto, né? Vamos lembrar da afirmação. A afirmação dela é salvação só em Jesus. Primeiro, a humanidade está perdida. Segundo, essa perdição nos conduz, né? Nos condena ao inferno. Então, nos deixa perdidos, né? Que é uma das palavras-chave dela lá. E número 3, todo perdido precisa ser encontrado, todo perdido precisa ser salvo, né? E uma outra coisa que ela colocou, né? Que é a afirmação dela, só Cristo pode salvar. E aí, por fim, uma outra coisa que ela tinha colocado também é que não perca tempo procurando outro meio de salvação. Então, no caso aqui, como era um artigo de salvação, aqui nós colocamos em 5 pontozinhos, poderia ter colocado só em 3. Eu, né, que fiz a divisão para facilitar. No caso, ela estava com uma boa afirmação, né? A afirmação dela é muito boa de se trabalhar. Só Jesus salva, só existe salvação em Jesus. Veja só, como é importante a afirmação ser clara, porque aí fica mais fácil de trabalhar. Muito bem, viu, Rebeca? Parabéns que você fez, tá? Que bom, estou contente. Obrigada, aí. pastor. Tá bom? Agora vamos para outra alma aqui. Muito bem. Larinha, Lara. Qual que é a sua afirmação mesmo, Lara? Transformado para transformar. Muito bem. A Lara ela queria falar do apóstolo Paulo, né? Que Deus tinha um propósito na vida de Paulo, né? Que era para a glória dele e tal, né? Que ele recebeu uma transformação na vida dele, que ele era um perseguidor, depois ele passou a não ser mais perseguidor e tal. Aí a gente teve a seguinte ideia, né? Paulo é outro personagem que também é fácil de trabalhar com Paulo para dar título, né, em mensagem. Aí nós tivemos a seguinte ideia. Bom, o que você está falando aqui nos leva a pensar que Paulo é um homem transformado para transformar, né? Me lembrei que no domingo de manhã nós estamos estudando o livro de Atos,
E o título nosso, para o nosso estudo em Atos, é Transformadores do Mundo, né? Então ficou mais fácil aqui da gente achar uma, uma afirmação. O que eu estou afirmando? Transformado para transformar, né? Um homem transformado para transformar. É isso que a gente afirmou de Paulo. E como é que ficou as três afirmações aí, Lara? A primeira era quem era Paulo, É, perseguidor da igreja. O que o transformou o Evangelho de Cristo. E a partir daí ele começou a ter fé em Jesus. Depois, em que Paulo foi transformado. Ele foi transformado no ser um missionário. E por que que Deus o transformou para glorificar a ele. muito bem, está vendo? Depois que nós temos a frase, fica mais fácil de encaixar os subtítulos, né, os temas, não é os temas, né? Na verdade, o tema é um só, mas aí as outras ideias que vão combinar com a ideia mãe, por isso que chama ideia mãe, é onde todas as ideias vão ligar nela, fica mais fácil, né? Quem era Paulo? É uma pessoa muito ruim, ele era um perseguidor da igreja, né? O que aconteceu com Paulo? Ele foi transformado, né? Por que que o que o transformou? O que transformou Paulo foi o Evangelho, foi Jesus Cristo. Agora, por que que Jesus transformou ele? Para ele se tornar um transformador deste mundo, para ele transformar tudo que estava ao seu redor, à sua volta, através do Evangelho que o transformou. Então, era isso a ideia. Então, a Lara também está de parabéns, né? Vamos ver outra aqui. Ah, o Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, pastor? Gustavo, ele tem uma afirmação aqui, né? Que é a palavra de arrependimento. Eu não pude corrigir, porque estava quase na hora de entrar aqui, a mensagem do Gustavo, mas eu gostei da afirmação dele, né? E eu até mudaria um pouco, viu, Gustavo? Eu colocaria assim, a necessidade do arrependimento, né? Aham. A urgência do arrependimento. Porque aí fica mais fácil de trabalhar. Não que a palavra de arrependimento está errado, viu? Não, pelo contrário, está certo também. É até uma afirmação pequena, tudo, né? Mas vamos colocar assim, por exemplo, a necessidade do arrependimento, tá? Aí como é que ficaria as divisões, né? É, o, o homem é um pecador, por exemplo, né? Pecadores precisam arrepender-se, né? É mais ou menos assim. Mas como você tem já os versículos colocados, como é que a gente colocaria, né? Como é que eu colocaria de acordo com os versículos que você mandou, né? A necessidade do arrependimento. Essa necessidade foi pregada por João Batista. Segundo, essa necessidade foi pregada por Jesus Cristo. Aí, terceiro, eu incluiria essa necessidade é urgente para o nosso mundo. E o que está faltando mesmo para o nosso mundo, Gustavo, é arrependimento. Mas é claro que eu, por exemplo, com uma palavra tão boa, porque a palavra arrependimento é outra palavra boa que dá para trabalhar muito com a palavra, com arrependimento, né? Eu usaria, por exemplo, o método das 7 perguntas, usando só 3 ou 4 ou 2, né, nesse teu tema, Gustavo. Por exemplo, usando o método das 7 perguntas, o que eu faria? A urgência do arrependimento. Eu colocaria assim, o que é arrepender-se? Porque muitas pessoas não sabem o que é arrependimento. Então, arrependimento é a mudança de mente, é a transformação da mente. Isso quer dizer, arrependimento é uma palavra grega que é metanoia, né? Transformação da mente. Meta é transformação e noia é mente. Então, eu primeiro explicaria o que é a palavra arrependimento, né? E aí, a partir dessa explicação, faria outra pergunta, né? O que é o arrependimento, né?
por que é necessário arrependermos, né? É porque foi uma ordem de Deus, porque foi uma ordem de Jesus, foi uma ordem de João Batista, né? Você está entendendo? Então, eu trabalharia nesse método de 7 perguntas, que vai ficar bem fácil. E nós vamos arrumar essa sua afirmação, viu, Gustavo? Eu estou dando parabéns para você, você fez a sua afirmação certinha, mandou os versículos aqui, e daqui a pouco eu dou uma corrigida melhor neles, tá bom? Tá bom, pastor. Vamos ver aqui, temos mais alguém, vamos ver se eu acho aqui mais uma alma, deixa eu ver aqui. Quem está aqui agora? É que eu esqueci de colocar os nomes aqui, mas calma lá. Alex, você mandou para mim agora, não mandou, Alex? Mandei sim, pastor. Tá certo, deixa eu colocar teu nome aqui, para mim deixar tudo certinho nos contatos aqui, para não fazer confusão. Alex, ok, tá certo? Alex, qual foi a sua afirmação, Alex? Deus quer homens corajosos. Amém, ó, tá vendo só? Deus quer homens corajosos, tá vendo? Parabéns pela afirmação, viu, Alex? E como é que ficou dividida aí, ô Alex, a afirmação? Como é que ficou? Número 1. Só um minuto, pastor. Aqui, no meu aqui, que a gente estava corrigindo, o do Alex ficou assim, ó, né? Número 1. Ele está pegando o personagem de Josué, tá? Porque ele mandou para mim o versículo de Josué, etc. E com essa ideia mãe, qual é a ideia mãe? Deus quer homens corajosos. Número 1, né? Então, a vida de fé é um desafio. O Josué tinha Canaã todinha para conquistar. Qual que era o problema? O problema é que o Moisés tinha morrido. Aí fica mais difícil, né? O grande vencedor das batalhas até o Rio Jordão foi Moisés, não foi Josué. Então, a vida de fé é um desafio. A vida de Josué foi um desafio. A nossa vida é um desafio também. 2, a vida de fé exige coragem. Tá vendo? Vai entrar direto no tema dele, da ideia mãe dele, né? Por quê? Porque tem gigantes para vencer, porque tem muralhas para derrubar, né? Então, a vida de fé exige coragem. 3, Deus honra os corajosos. Qual é a prova disso? Josué, ele venceu 31 reis, 31 em suas batalhas, e José conquistou Canaã. Aí 4, finalmente, assim como Josué, todo crente precisa ser corajoso. É o que Jesus ensinava para os apóstolos. É isso mesmo, Alex? Isso mesmo, pastor. Certo. Estamos chegando aí, né? Muito bem. Nós temos aqui, vamos ver quem mais. A Brenda. Brenda fez um bom trabalho também, hein? Parabéns, viu, Brenda? Excelente trabalho. Obrigada. Deixa eu lembrar do seu aqui, né? O seu é de hoje também? Eu mandei hoje. Como é que é a sua afirmação mesmo? Crescendo com as dificuldades. Olha só, né? É o tema que eu tenho pregado aqui desde o começo do ano, praticamente, né? E vou dizer uma coisa, hein? Ela, né, colocou uns pontos aqui que é muito bom, né? Então, vamos ver como é que ficou. Como é que ficou aí no seu, Brenda? Como é que ficou aqueles pontinhos que você escreveu? 1, 2, 3. O primeiro ponto é que os dias ruins são inevitáveis. Tá vendo só, pessoal? Ela está dividindo, olha, né? Aprendendo com as dificuldades. Primeiro, meus irmãos, né? Dias difíceis são inevitáveis. Ela usou o versículo aqui, que é de Eclesiastes, capítulo 3, que para tudo tem um tempo na vida. Tem tempo que você vai juntar pedra, mas tem tempo que você vai espalhar pedra. Tem tempo de morrer, tem tempo de viver, tem tempo de falar, tem tempo de calar, tem tempo bom e tem tempo difícil, né? Então,
É inevitável os dias difíceis. E número 2, Brenda? Os dias ruins nos fortalecem porque produz perseverança, experiência e esperança. Muito bem, né? Ela não tirou do nada isso aí, ela usa um versículo da Bíblia, né? Que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz a esperança, ou seja, esses dias difíceis, turbulentos, nos fortalece. E número 3, Brenda? Os dias ruins nos fazem crescer espiritualmente. Muito bem, né? Tá vendo só? A pessoa acaba crescendo espiritualmente. Não somente ela fica forte, mas ela cresce. E aí ela usa 3 exemplos. Isso é muito importante, tá? Nas afirmações, quando nós usamos exemplos bíblicos. Ela usou o exemplo de Ruth, sofrimento de Ruth, como Ruth cresceu, como Deus abençoou. Ela usou o exemplo de Jonas, que também passou, né? Passou lá, foi engolido pela baleia, etc. E, principalmente, ela usou o exemplo de Jó, foi muito importante, né? Aí ela usa uma frase muito legal, né, que eu fiz questão de marcar. Embora tenham sofrido, eles cresceram, né? Então, algumas coisas numa mensagem... agora, imagine comigo, meus irmãos, deixa eu pegar essa frase aqui da Brenda, tá? Que na mensagem de uma pessoa, quando ela está pregando, imagine se você conseguir a façanha, tá? Isso é uma coisa muito difícil, não vai pensar que isso é fácil, não. Né? É só você pensar no pregador que pregou no domingo à noite, e se você conseguisse se você conseguisse resumir a mensagem dele numa frase só, 3, 4 palavras, ou se você conseguisse sair lá da igreja com uma frase fixa na sua mente, na sua cabeça. Né? Por exemplo, lendo aqui o que a Brenda escreveu, essa frase aqui muito me chamou a atenção, né? Embora sofredores, embora tenham sofrido, eles cresceram. Já pensou se o ouvinte sai da igreja com essa frase decorada? Sabe? Ela não vai lembrar de tudo que a pessoa falou. Eu estava lá na classe da IBD, a irmã Brenda estava ensinando, e aí ela chegou e ensinou justamente isso aí. O que ela ensinou? Bem, ela ensinou que, embora a gente sofra, a gente vai crescer muito, né? Então, ter uma frase impactante na mensagem todinha é muito importante. Por isso, parabéns para a Brenda também, né? E vamos ver se tem mais alguma alma aqui. Vamos ver, vamos ver. A irmã Edileuza. Tudo bem, Edileuza? Boa noite, tudo bem? Muito bom. Certo. Agora, como é que era a frase da senhora mesmo? A senhora entrou em contato comigo ontem ou hoje? Foi hoje. Hoje. Qual que é a frase? Qual que é a ideia mãe? A senhora está lembrada aí? Única certeza. Única certeza. Como é que nós colocamos ela depois, Edileuza? Seria melhor você interpretar aí, né? Tá certo. Dá o intérprete aí que você é craque. O que eu vi, né, então, da irmã Edileuza, né? Que ficou única certeza, foi assim, né? Primeiro que a afirmação, ela precisava de um pontinho só para completar ela, né? Então, nós colocamos assim, Cristo tem a vida eterna, né? Porque ela tinha 2 afirmações, nós pegamos só uma, agora estou lembrado aqui, né? Única certeza. Eu perguntei, irmã, qual que é a sua única certeza? Que nós vamos morrer ou que Cristo tem a vida eterna, né? Aí ela explicou, olha, a gente vai morrer, mas que nós temos vida eterna em Cristo Jesus, correto? Tá bom. Então, resumindo, aí eu escrevi para ela, vida eterna só em Jesus. Veja só,
essa é uma afirmação muito boa e muito rica para poder trabalhar em cima dela. Porque aí ela pode usar essa frase dela lá no fim da mensagem, por exemplo, porque a ideia está na mente, né? Por exemplo, ela colocar lá, vida eterna só em Jesus. Isso é a certeza que ela tem, correto? Então, o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar a mensagem para que as outras pessoas que estão ouvindo ela entendam que a vida eterna é só em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo, né? Por isso ficaria mais ou menos assim, né? Que os pecadores, né? No caso assim, o mundo tem uma certeza. Qual é a certeza do mundo? Que eles vão morrer. Correto? Essa é a certeza, né, irmã Dileuza? Que todos nós vamos morrer. Correto? Essa é a certeza, que por menos que as pessoas estejam informados, todos já sabem que vão morrer um dia, né? Certo. Agora, a vida eterna não é uma certeza de todos, mas é uma necessidade, né? Então, pela mensagem, ela vai embutir o que? Olha, você pode ter uma outra certeza, né? O mundo inteiro tem uma certeza que vai morrer, mas nem todos têm essa certeza de que viverão eternamente no céu, correto? Aí, finalmente, colocaria assim, como ter a certeza da vida eterna? Só Jesus, só Jesus. E aí vai. Mais ou menos ficaria assim, não é, irmã? Só que a gente não é tão craque como você, né? Faz do modo Não, mais... irmã. Mas está chegando, nós estamos, né? A gente vai pensando aqui juntos, né? Nós estamos pensando juntos para dar certo aí no final, né? Muito bem, eu estou esquecendo de algumas pessoas, é claro. Deixa eu ver aqui. A Kessia já foi, o Gustavo já foi. O Samuel, você foi no meio da semana, né, Samuel? Boa noite, pastor. Na verdade, eu tinha esquecido que era para mandar para o senhor, Ah, mas eu é? vi, está aqui. Você não tinha mandado uma coisa para mim? Não, eu não lembro de ter mandado nada, não. Você não mandou nada para mim? Não. Pode me Correto. Você pensou em alguma coisa, Samuel? Eu fiz no. Tentei fazer pelo método lógico e a minha afirmação seria: não perca a oportunidade de sua vida. E daí eu citei alguns personagens, como Ló, que esteve com Abraão, ele foi abençoado, mesmo Abraão desobedecendo a Deus, porque Deus falou para ele ser da terra dele e não levar nenhum parente, e ele acabou levando Ló. Ló foi abençoado só por estar perto de Abraão. E aí, quando ele já ficou muito rico, ele precisou se separar de Abraão, porque já estava dando briga mesmo, a questão da riqueza, dos servos dos dois. E Ló então decidiu ir para o lado mais bonito, o lado que ele queria mais qualidade de vida, dinheiro, só que era perto de Sodoma e Gomorra. E aí aconteceu todo o processo, que a gente já sabe, e ele perdeu sua família, a riqueza, e depois ele gerou duas nações terríveis, né, através das suas próprias filhas. A outra personagem foi a órfã, que eu citei, que ela perdeu a oportunidade de sua vida ao deixar sua sogra e partir para uma cidade próxima, procurando satisfazer seus próprios desejos carnais. Daí eu marquei a referência de todos, né, dos versículos, e eu coloquei bem rapidinho a conclusão, que seria que a órfã, por deixar a sua sogra, né, a Noemi no caso, ela perdeu uma grande vida de prosperidade ao lado de Deus e de uma provável nova família também, porque no caso as duas estavam sem marido, né, a Ruth e a órfã. Então eu coloquei que ela perdeu uma provável nova família, que foi o caso da Ruth.
que ela ficou com a Noemi, principalmente com o Deus, ela falou que escolheu ser Deus e ela conseguiu um marido e uma família nova. E daí o último ponto eu coloquei que foi o povo do deserto. Eu marquei referência do Números capítulo 13 e eu coloquei o povo já tinha se livrado do Egito e também tinha sido sustentado por Deus no deserto. E quando eles estavam próximos da Terra Prometida, quando eles enviaram os espias, e os espias retornaram, eles ouviram os relatos e eles ficaram com medo, eles não se encorajaram e de tomar a terra, né, de atacar e tomar a terra para si, pois os relatos diziam que havia um povo muito forte habitando lá e que eles eram gigantes. Então, somente Josué e Caleb, que confiaram na palavra do Senhor, foram recompensados anos depois, e o povo incrédulo do poder de Deus já tinha provado do poder de Deus, eles estavam lá por causa do poder de Deus, eles não confiaram, e eles foram falecendo, a geração que foi incrédula foi morrendo, e apenas Josué e Caleb entraram à Terra Prometida. Então, Ô, Samuel, diga. eu achei que a sua afirmação, ela é muito boa. Você está de parabéns. Apesar de você não ter mandado escrito, ficou bem claro aqui a sua afirmação, né? Eu achei, como a gente vai diminuir essa afirmação é um problema, sabe? A sua afirmação é não perca a oportunidade em sua vida, né? Isso, eu também fiquei pensando em outros nomes, mas eu acabei deixando grande mesmo, porque... Como é que nós vamos resumir isso em 2 palavras? Fechando portas? É isso que você quer falar? Como é que você resumiria isso? Olha, não perca a oportunidade. Não é fechando, né? Na verdade é não abrindo, né? Porque eles tinham a oportunidade, no caso eles perderam. Então, teoricamente... Então, veja só. O Ló, ele tinha uma porta aberta para ele. Sim. O que ele fez com a porta? Ele não fechou? A órfã já era casada com um israelita. Ela tinha uma porta aberta. O que ela fez? Ela fechou. O povo de Israel já tinha sido salvo de Canaã. O que eles fizeram? Canaã estava lá com a porta aberta para eles. O que eles fizeram? Sim. Eles fecharam. Eu entendi a sua mensagem e os seus exemplos, Samuel, é muito bom. É bem, bem claro, sabe? E eu acredito que é isso mesmo, né? Você não precisa usar esse meu tema não, tá? Eu até, se eu fosse pregar sobre esse assunto, eu usaria essa frase, né? Fechando portas. Mas na cabeça de cada pregador tem um pensamento que difere um pouco. Então, o que você vai fazer? Tua tarefa essa semana é realmente colocar em 3 palavras, 3, hein? Todas essas 7 que você colocou aqui, entendeu? Vixe, não. Não entendeu? Aham, entendi. Então, eu coloquei em 2, mas você vai colocar em 3, correto? Isso não é um trabalho muito fácil, viu, Samuel? Geralmente, a pessoa leva de 1 a 2 dias para pensar em 3 palavras para esse bom tema que você tem aqui, tá bom? Quero dar o parabéns para você, tá, Samuel? Obrigado. E quem que está faltando aqui? Tem mais alguém que quer se manifestar, por favor, né? Alguém mais fez o trabalho e eu não chamei? Você, já chamei. O Davi, você fez o trabalho, Davi? Sim, pastor, eu enviei para você no WhatsApp. Ah, então foi você, não foi o Samuel. Calma lá, que confusão que eu estou fazendo. Você lembra que dia que foi, Samuel? Ou Davi? Acho que foi quarta ou terça. Foi no meio da semana aí, né?
Ai, ai, ai. Deixa eu ver se eu acho aqui. Calma, 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 calma. Tá vendo só que não é fácil, não. Esses meninos aí estão espertos, hein? Deixa eu ver aqui. Como é que vai estar o teu nome aqui? Eu acho que não está no seu nome. Acho que... O que eu aprontei? Qual que é o DDD aí? É 55. 55? É o 43, eu acho. 43? É 95, 74, final? É. Ah, então tá bom. Então calma lá. Vamos ver o que nós temos aqui, né? Você também falou de Abraão, né? Comecei a tarefa, tal. Abraão ama Deus, correto. Correto. Então você está fazendo uma afirmação. Abraão ama Deus. Vamos ver as provas. Ok. Ok, deixa eu ver aqui. As provas que você colocou, encontrei aqui, né? Porque ele ofereceu seu filho Isaac, né? Isso é uma prova. A sua coragem, né? De ter ido lá e feito o trabalho que Deus mandou. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui? Muito bem, então vamos falar um pouquinho aqui da sua afirmação. Abraão ama a Deus, né? É uma boa afirmação, Davi. Eu acho que dá para trabalhar. Você vai trabalhar mais aqui nessa mensagem, tá? Sua tarefa no meio da semana vai ser exatamente isso. Eu quero que você leia a vida do Abraão, correto? Você vai fazer o seguinte, né? Você está com caneta e papel aí? Tô, pastor. Ok. Então, qual que vai ser a tua tarefa essa semana? Veja só. Você vai ler a Bíblia, do capítulo Gênesis, capítulo 12, até o capítulo 25. Então, são 13 capítulos para você ler. Gênesis 12 a 25. Nesses Gênesis 12 a 25, conta a história do Abraão, correto? Uma outra coisa que você vai ler Hebreus capítulo 11, e você vai ver que a partir do versículo 8, 9, até o versículo 11, 12, vai falar sobre o Abraão, tá certo? Então, você vai provar para mim, você vai dar exemplos, você vai dar 3 exemplos de que Abraão amou mais a Deus, tá bom? Você vai provar com 3 exemplos do próprio Abraão que o Abraão amou a Deus, ok? Certo, pastor. A sua afirmação é boa. E está bem fácil de trabalhar, viu, Davi? Ok. Mais alguém mandou durante a semana e eu não estou lembrado aqui? Tem mais alguém? Ok. Tem um aqui que eu não estou conseguindo enxergar. É a palavra E. Quem que é o E? Aqui. Ah, é a irmã de Leus. Já falei com a irmã de Leus. Deixa eu ver. Tá. Quem que é esse aqui? Deixa eu ver se... Esse que não tem nada aqui. Quem será que é? Que eu não estou conseguindo identificar. Eu É. acho que eu, pastora Cassinha. Ah, Cássia. Oi, Cássia. Achei que o senhor não ia me ver, ia fiquei escondidinha. Ah, não, eu vejo, né? Ô, Cássia, você pensou em alguma coisa essa semana? Então, tive uma semana meio complicada, fiquei doente, Ah, mas assim, eu estava pensando sobre Ruth, mas eu estava em dúvida, mas eu vou agora vendo o senhor falar sobre os alunos aí, o que eles fizeram.
Eu vou tentar montar alguma coisa e mando para o senhor amanhã, sem falta. Não, não tem tanta pressa assim não, tá? Ó, Ruth, o que que você queria falar de Ruth, você lembra? Então, eu marquei algumas coisas aqui. Eu marquei, tipo, uma atitude de amor, né, que ela demonstrou. E, então, ela poderia, né, poderia ter largado a sogra, né, porque não tinha nada para ela, que ela ia ganhar ali com a sogra mais, né? Então tá Mas bom, ela, ó. Então vamos pegar essa ideia sua aqui, Cássia, tá? Ó, ah, vamos tentar trabalhar, já que nós estamos na aula aqui. Eu disse para vocês que a gente vai tentar gastar um pouco essa aula só em quebrar, né, em tentar tirar um pouco de dúvida aqui dos irmãos. Quando nós estamos na sala de aula, é um pouco mais fácil, porque a gente pega o escrito de cada um, vai lá no quadro e tal. Aqui a gente não tem isso, a gente tem que ir pela voz, né? E eu também, meus queridos irmãos, eu estou aprendendo, tá? Eu estou aprendendo a dar uma aula aqui, meio online, e não é minha área, né? Eu peço perdão para vocês, tá? Não é fácil. Mas eu quero pegar essa frase que a Cássia disse aqui, tá? Ô, Cássia, você falou assim, atitudes de amor, correto? atitude de amor. Isso, atitude de amor, né? Então, se você colocar só atitude de amor, fica mais difícil do que você colocar atitudes, porque é o plural, né? Isso vai mostrar que você vai falar mais de uma coisa para as pessoas, sabe? Entendi. Então, atitudes de amor. Você pode fazer uma introdução, por exemplo, né, falando alguma história de alguma pessoa que foi tão ingrata, né? Aquele pai que ajudou tanto o filho a estudar, e o filho, depois que se formou, não olhava mais na cara do pai, etc, etc. Você pode começar a mensagem assim, né? Mas aí você pode dizer, hoje eu quero falar de uma jovem que ela demonstrou atitudes de amor. Então, Cássia, a única coisa que você tem que pensar, se eu fosse fazer uma mensagem da Ruth, com essa frase, né, com essa ideia mãe, a única coisa que eu tenho que pensar é nas atitudes de amor de Ruth, correto? Então, a gente olhando para a história de Ruth, né? Bem, então, vamos pensar, né? Atitudes de amor, né? Vamos pensar na Ruth. Quando a gente está pensando assim, parece que some tudo da cabeça, né? Acontece isso com vocês, né? Eu Eu acho. até coloquei o versículo Hebreus 13:5, Hum. que é a mesma coisa que a promessa que Deus fez, né, para nós, que Ele não nos deixará, né, e nem nos desamparará. E é a mesma forma que a Ruth falou com a Noemi, né? Eu pensei mais ou menos isso, não sei se tá legal. Por exemplo, eu começaria assim, Cássio, olha, o Ruth viveu uma situação que exigia atitude, né? Aí, é claro, né, isso aqui, eu vou falar o quê, né? Morreram o marido, né? A sogra pediu que elas fossem embora, né? E Ruth decidiu ficar com a sogra, né? Então, a Ruth, ela viveu uma situação que exigia atitude. Qual situação, né? A situação de sofrimento, situação de dor, situação, né? Então, eu colocaria como número 1 isso aqui. Ruth viveu uma situação que exigia atitude, né? Aí, segundo, Ruth, ela toma uma atitude, né? Qual é a atitude? Que ela resolve ir com a sogra, né? Ó, o seu povo vai ser meu povo, seu Deus vai ser meu Deus, aonde você for eu vou também, né? Onde você morrer eu morro, tá? Correto? Né? Ela toma uma atitude. Qual a atitude, né? De ficar com a sogra, de cuidar da sogra, né? E aí,
com o terceiro ponto, na verdade, faz assim, ó, Ruth viveu uma situação que exigia atitude. Ruth toma uma atitude de amor, tá? Aí esse é o segundo ponto. Ruth toma uma atitude de amor. Por quê? Porque a órfã também tomou uma atitude. Qual foi a atitude da órfã? O Samuel já acabou de falar, né? Qual foi a atitude da órfã? Ela fez a vontade da carne, né? Ela não. Ela quis. Ela chorou, choramingou, abraçou, mas foi embora, não é verdade? A atitude dela foi abandonar, correto? Sim. A órfã. Agora, a atitude de amor era amparar, era cuidar, era zelar. Então, voltando, né? A ideia mãe, qual que é a ideia mãe? Atitude de amor. Número 1, né? Ruth viveu uma situação que exigia atitude, por tudo que aconteceu. Número 2, né? Ruth toma uma atitude de amor. Número 3, atitudes de amor têm um preço, né? No caso da Ruth, ela virou boia fria, correto? Sofreu, não estou dizendo que boia fria, depreciando boia fria, não, né? Mas, assim, na tradição judaica, não sei se os irmãos sabem disso, na tradição judaica, Ruth era descendente de rei, né? Por isso que, quando Davi foi perseguido pelo Saul, ele atravessou o rio e ele foi amparado pelo rei, porque era parente dele, né? Então, aqui, ela, assim, a atitude de amor tem um preço, né? A atitude de amor de uma mãe tem um preço, de um pai tem um preço, de um irmão na igreja tem um preço, não é verdade? E aí, finalmente, eu terminaria a mensagem dizendo assim, né? As recompensas da atitude do amor. Entendeu? Entendi. Ok. Então, agora... Através desses temas que o senhor falou, aí eu ponho os versículos-chave, né, embaixo, assim, né? Exatamente, exatamente. Tá bom, então eu vou montar e mando para o senhor. Obrigada. Então, Cássia, veja só, né? Apesar que a Cássia falou, não, eu não tive tempo, tal, mas ela tinha uma ideia mãe boa. A ideia mãe tem que ser clara, para poder ficar mais fácil de trabalhar. Eu percebi, né, até um e outro comentou sobre isso, que a coisa mais difícil na hora da composição foi justamente fazer a ideia mãe. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Dessa dificuldade? Alguém quer falar, pastor, eu também achei que isso foi difícil, que não foi muito fácil, não, né? Ou para vocês foi fácil? Eu achei. Foi difícil, Lara? Sim. A Lara fala para dentro, ela tem que falar para fora, né? Senão ninguém vai escutar você, Sim. filha, né? Tá bom. E olha, meus irmãos, é muito importante a gente voltar. Vamos voltar para a apostila aí. Daniel, você coloca a apostila para nós aí? Deixa eu pegar o meu livro aqui, né? Vamos seguir o Daniel aí. Daniel, cadê o Daniel? Cadê? Eu estou todo perdido aqui com esse negócio. Capítulo 9, pastor? Ou 10? Aquele que nós estudamos na semana passada. A prova, né? A prova. Tem uma parte aí, Daniel, que está escrito assim, não sei se você vai conseguir achar. A parte chamada prova tem como objetivo demonstrar a verdade da afirmação feita. Tem essa frase aí? Você consegue achar aí? Está bem na contracapa aí.
Tá chegando, tá chegando. Muito bem. Ah, sim. Deixa eu ver. Vocês estão conseguindo ler aí comigo? Olha, a parte chamada prova tem como objetivo demonstrar a verdade da afirmação feita. Deve ser convincente, clara, de forma que o auditório seja convencido e comovido pelo método que você usará. Confirme a verdade da sua ideia-mãe com provas evidentes, capazes de mudar o ânimo dos ouvintes. Então, meus alunos, o que é uma pregação? O que é uma mensagem? É você afirmar alguma coisa e depois provar aquilo que você afirmou. Então, a parte chamada prova tem como objetivo demonstrar a verdade daquela afirmação que você fez. Então, se a irmã Cássia afirmou, olha, hoje eu quero falar para vocês da atitude de amor de uma mocinha, né? Muito bem. E ela tem que provar aquilo que ela está falando, né? Ela tem que, já que ela vai usar a Ruth como referência, é como o irmão Alex usou, o Josué, e outros usaram o personagem de Abraão, e uns o Paulo, etc. Você tem uma riqueza, sabe, você pega a vida dessa pessoa, naquela ideia que você fez, né? O Paulo é um perseguidor da igreja, né? Ah, não é um perseguidor. Paulo, um homem transformado, transformado para transformar. Paulo, um homem transformado para transformar. Muito bem, né? Então veja que você tem um campo tão vasto, tão rico para você andar nesse campo. E aí é que eu digo para vocês, a prova tem que ser convincente. Como é que a nossa prova vai ser convincente? Você precisa pegar aquele texto bíblico que você leu, e você lê novamente, 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 até que tudo fique muito claro da vida daquele personagem ou daquele texto na sua mente. E aí você vai conseguir fazer aqueles pontinhos que nós estamos fazendo com um a um aqui, né? Esse é um ponto importante. Agora, mais importante no momento, para todos nós aqui, sabe o que é? É vocês entender que tem que ter uma afirmação e vocês têm que entender que é preciso provar aquilo que vocês afirmaram. É isso que vocês precisam entender, né? A coisa mais importante do nosso estudo é aprender a fazer uma ideia-mãe, uma afirmação bem clara. Por isso que eu peço para vocês tentar resumir em 3, 4 palavras, né? No máximo 5 palavras. 5 palavras, ou se puder, 3 palavras, resumir tudo o que você quer dizer em 3 palavras. Por exemplo, essa aqui, atitudes de amor. Bom, vamos falar da Ruth. Não, nós vamos falar para as pessoas que nós vamos falar da Ruth. Só que quando você chega lá na frente para pregar, você vai chegar e vai dizer, irmãos, hoje eu quero falar para vocês sobre atitude de amor, né? Eu acredito que se você der ênfase para as pessoas daquilo que você vai falar, eles vão levar para casa, né? E aí eles precisam entender isso aí, né? Nosso assunto ontem, meus irmãos, tinha um monte de palavras, sabe? Só que era fácil, né? O tema da mensagem ontem foi por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É isso que eu fiz, eu tenho que provar isso que eu estou falando,
né? As pessoas querem saber, eu não estou fazendo eu estou afirmando perguntando, né? Uma das formas de afirmar é você interrogando, né? Então, eu estou fazendo aquela afirmação em forma de interrogação. Perdão, estou fazendo uma afirmação em forma de interrogação, né? Você vai ver isso lá na afirmação, na parte da afirmação. Você consegue abrir para nós ali, Daniel, na página 86, exemplos de afirmação? Você pode afirmar afirmando, né? Você pode afirmar negando, você pode afirmar interrogando, tá? Que é o que eu fiz ontem. Você pode afirmar exclamando, né? Você pode afirmar ordenando. Então, nós afirmamos ontem interrogando. Fizemos a seguinte pergunta, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Né? E aí nós temos que provar isso aí, fiz a prova, né? Por quê? Né? Então eu vou provar que tem um motivo, que existe um motivo de Deus permitir que coisas ruins aconteçam na nossa vida, né? Então, existe um motivo. E aí, naquela mensagem, então, de ontem, eu vou provar que existe um motivo. E pelo menos essa foi a intenção da mensagem de ontem, né? Depois eu vou postar aqui no grupo para vocês. E quando eu prego, eu deixo um esboçozinho do lado, né? Por que eu deixo um esboçozinho do lado? Porque eu acredito que algumas pessoas gostam de estudar a mensagem que está sendo pregada. E aí, elas podem olhar naquele esboçozinho, né, e fazer algumas anotações rápidas. E você vai notar, depois eu vou postar aí no grupo essa mensagem de ontem, que teve esse tema, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Pelo menos 5 coisas eu abordei lá no fim, né? Primeiro, né, porque coisas ruins, quando acontecem na nossa vida, nos deixa mais humildes. Segundo, nos aproxima mais de Deus. Terceiro, nos deixa mais forte. Quarto, nos torna crentes mais espirituais. 5, nos torna empáticos. Nós ficamos, meus irmãos, mais moles, mais simpáticos no que refere ao problema, ao pecado, do outro, do próximo, né? Então, eu tento trabalhar a mensagem nesse sentido. É claro que eu falo um monte de coisa antes, mas esse era o objetivo, né? Mostrar para as pessoas que existe um motivo. Por que que Deus permite que coisa ruim aconteça com uma pessoa boa, né? Então, existe um motivo, né? E o motivo é porque Deus nos ama tanto que vai usar essas coisas ruins para nos fazer crescer, né? Como alguém esboçou aí, né? Teve um esboço aí, não me lembro agora, das correções que eu fiz, e fala exatamente desse assunto, né? Eu acho muito importante, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, na semana que vem, nós vamos retomar a aula, tá? Nós vamos retomar a aula, e o que eu quero que você faça para a semana que vem, né? Bem, alguns vão corrigir, né? E se você quiser fazer uma nova, tá? Vamos dizer que você quer arrumar a sua ou fazer uma nova, tá? Ó, pastor, a minha afirmação é essa aqui. Eu gostaria muito que você fizesse uma boa afirmação, para a gente poder comentar a sua afirmação na próxima aula, tá? Se você quiser mandar a sua afirmação antes, ter essa interação pelo WhatsApp, eu estou aí, sabe, estou sempre no WhatsApp para atender vocês, tá bom? Foi muito legal ficar aí com vocês, interagindo no WhatsApp, podendo ouvir o que vocês têm, né? Saber o que vocês têm, e eu vou ser sincero, hein? Eu gostei muito, tá num bom andamento o negócio aqui. Eu não pensei que vocês iam tentar pegar tão fácil assim, tá? Mas vocês estão pegando.
e por isso vocês estão de parabéns, tá bom? Alguém tem informação da Sônia para mim? Ela tá boa, tio, pastor. A gente foi lá esse sábado na casa dela. Ah, vocês foram? Aham. Ó, isso é muito bom, hein? E aí eu fico contente. Olha, pessoal, eu tô com uma... Deixa eu ver aqui, calma lá. Antes de terminar, deixa eu ver se eu acho aqui, eu preciso ver se eu acho. Oi. Cadê? O celular, o final é 2205. Quem que tá com os 2205 final? De quem que é esse celular? 43. O é de Nova Fátima ou é de Cornélio, né? Quem que é? Tô aqui perdido. Vocês conhecem esse celular? Ó, 96762205. Eu não Tá conheço, aqui. pastor. Hã? Eu não conheço, não. Eu vou ver se eu acho aqui. Eu tô achando que é de Nova Fátima, eu não tô lembrado o nome aqui, né? É que eu da esqueci. Miriam, pastor. Ah, da Miriam. A Miriam tá na aula? Eu acho que não tá não. Não tá, não? Sabe Não. por quê? Porque ela fez um bom trabalho. Oi? Ela entrou e saiu, acho que umas 5 vezes. Acho que ela tava com algum problema. Ela tá com entendi. problema porque ela ganhou um celular da pedagoga dela e aí ela tá falhando a internet no celular dela, eu acho. Ela é tua irmã, Davi? Ela é minha irmã, pastor. Tá, então olha só. Veja só, né, irmãos, ela fez uma coisa muito legal, né? A frase dela é sobre a Arca de Noé, né? Então, a afirmação, né? Ficou desse jeito a afirmação dela. Salvos pela arca, né? Uma família salva pela arca. Aí ficou assim: que família foi salva pela arca? Do que esta família precisou para ser salva pela arca? Como ela conseguiu ser salva pela arca? E aí, finalmente, o que aprendemos com essa família, né? E ela respondeu assim de uma forma maravilhosa. Então, Davi, você elogia ela para mim, tá? Disse, eu vou colocar o nome dela aqui, e tá de parabéns, tá bom? Tá, Davi? Você e sua irmã estão de parabéns. Pessoal, nós temos também aqui a Aline, ela não pôde entrar, ela vai entrar depois, tá bom? E na semana que vem, quando ela entrar, eu vou estar trabalhando a mensagem dela, ela mandou a mensagem dela um pouco antes da aula, e como eu tinha um estudo de oração, acabou que não deu tempo de corrigir certinho. Mas está muito boa também. E a gente vai corrigir juntos na próxima semana a afirmação da Aline, tá bom? Então o pessoal está participando, eles estão mandando aqui, e eu estou muito feliz com isso aí. Tá bom? Nós vamos ficar por aqui hoje, tá? Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer. Não tem? Tá todo mundo com medo, né? Olha, Deus abençoe cada um de vocês, tá? Ó, pode ir em paz, e nós estamos terminados com a aula. Boa noite, pastor. Obrigado. Boa noite, Graça. Boa noite, Samuel. Boa noite, Davi.